Alô, turma! Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nesse vídeo, vamos falar do Vasco e de sua interminável crise política, que vem trazendo consequências graves para o bolso do clube. O que pode acontecer depois do cancelamento da reunião de ontem do Conselho que aprovaria 20 milhões de empréstimo? E também como se posicionam, e que assunto chato, as correntes políticas do clube em função desse problema sério ocorrido. Esse vídeo está entrando no ar agora pelo canal Atenção Vascaínos. Olá, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês que nos prestigiam aqui no canal Atenção Vascaínos. Que fazem, gente? Que situação do Vasco! A reunião do Conselho Deliberativo ontem não aconteceu, não houve quórum. Havia uma necessidade de um número mínimo, metade mais um, e nada disso aconteceu. Pouco mais de 120 conselheiros de 300 eleitos não estiveram aptos a aprovar ou não, porque havia necessidade de metade mais um. O clube passa por uma asfixia enorme, várias manifestações durante o dia de hoje. Funcionários foram para a porta de São Januário reclamar daqueles que não votaram a favor, daqueles que não deram nem voto em função de não ter havido nenhum tipo de votação, enfim, de não terem dado importância à necessidade também de um empréstimo. Mas até que ponto esse empréstimo seria bom para o clube? Será que não mereceria uma conversa maior para tentar uma outra alternativa do que pedir mais um empréstimo? Enfim, as brigas são muito grandes. O que acontece é o seguinte, por isso posicionei a câmera hoje de cima para baixo. É como nós, torcedores, estamos nos sentindo, embaixo, sendo olhados abaixo da linha daqueles que estão acima de nós. Realmente, o Vasco agoniza, o Vasco passa por um momento terrível. Nesse vídeo vamos falar com Alexandre Almeida, o nosso consultor financeiro, que vai falar das consequências desse problema. E com Rodrigo Campos, que vai trazer as informações, o rescaldo da confusão de ontem da reunião que não aconteceu. Primeiro, vamos a Alexandre Almeida, profundo conhecedor de dinheiro, de grana, administrador financeiro, consultor de vida de grandes atletas, de grandes pessoas do esporte e que pode falar com propriedade. Alexandre, quais são as consequências desse problemaço que o Vasco abraça agora de não ter aprovado os 20 milhões? E ainda faço uma outra pergunta. 10 milhões foram aprovados na semana passada e ainda não foram conseguidos. O mercado não liberou. Eu gostaria que você desse um panorama geral de toda essa celeuma e das consequências dos próximos dias do Vasco sem dinheiro para pagar funcionários, jogadores, serviços, enfim. Quais são as consequências, hein, Alexandre? Alô, Flávio, Bismarck, Rodrigo, amigos aqui do canal Atenção Vascaínos. Ontem, infelizmente, não ocorreu a reunião do Conselho de Beneméritos. Era uma reunião que previa aí a aprovação de mais 20 milhões de reais ao Vasco da Gama, mas infelizmente não houve quórum. É uma batalha muito grave politicamente. Na semana passada, esse mesmo Conselho se reuniu e conseguiu aprovar 10 milhões de reais. Aprovar, quando a gente diz aprovar, pessoal, é bom que se entenda aqui, que não é o Conselho que concede o crédito. Ele dá entendimento da aprovação dos 10 milhões e ontem a reunião era para se definir se seria viável contrair mais 20 milhões. O grande problema é o seguinte, uma vez que foi aprovado os 10 milhões, para se pagar a folha de pagamento aí do último mês que se encontra em atraso, e a gente ainda tem mais 2 meses aí para cumprir, o fato é que a diretoria não conseguiu levantar junto aos credores os 10 milhões de reais que foi aprovado na mesma reunião de conselho na semana passada. Então, fica um pleito, um pedido dentro de uma reunião de conselho redundante, repetitiva, uma vez que a área executiva do Vasco não consegue converter uma aprovação de consenso de conselho, maioria de conselho, e ir ao mercado contrair esse crédito. É bem importante lembrar aqui que os credores atuais do clube, BMG, TV Globo, todos esses credores, a margem operacional do Vasco, ela já está toda comprometida. É importante saber e apresentar de onde, de fato, vai ser levantado esse recurso. Quem é o novo credor
que a diretoria executiva tem apresentado essas necessidades e quais as garantias que ele quer oferecer. Porque as garantias atuais, todas já estão comprometidas com os credores, BMG e TV Globo. Então, realmente, isso torna o ambiente cada vez mais difícil. A questão política do Vasco, que já não é fácil, que já não é amistosa, já não é pacífica, ela se agrava ainda mais. O ruim é que os funcionários do clube, os atletas do clube, passam por privações. As pessoas precisam honrar os seus compromissos também, precisam ter contas para pagar e não conseguem pagar as suas contas. Infelizmente, o fato de emperrar a viabilização de um crédito de 10 milhões de reais, que serviria para pagar uma parte da folha, infelizmente foi ao mercado, o presidente foi ao mercado de alguma forma, apresentou esse pedido, essa necessidade de contrair esse crédito e não houve aí interesse de nenhum credor nesse momento. Não sei se por margem desses credores atuais ou dentro de uma composição de um novo entrante, de um novo grupo de investidores, não se sentiram confortáveis ali com as garantias que o clube quer apresentar. É um cenário muito difícil, é um cenário que compromete bastante o desempenho do time, inclusive dentro de campo, porque fica uma intranquilidade coletiva para se praticar o esporte, ter tranquilidade, a torcida vai cobrar e aí fica cada vez mais difícil evoluir num cenário como esse. O que a gente quer deixar aqui bem claro, bem transparente, é que independente de se ter aprovação no Conselho ou não, a gente fica muito chateado, muito triste com o que vem acontecendo na política do Vasco. Parece que essa eleição nunca tem fim. A gente precisa dar um basta nisso. O Vasco precisa evoluir. O Vasco precisa unir forças. E agora o que a gente percebe é uma divisão em massa. Isso tem que acabar. O Vasco precisa voltar a ser forte. O Vasco precisa ir ao mercado, conseguir fazer as suas operações normalmente. E isso, no momento, não é possível em função de todo esse desgaste político. Fica ruim para aqueles que faltaram ontem, porque a consciência deve pesar também, não só do próprio presidente, que não consegue contrair os créditos que precisa no mercado, porque não oferece as garantias que o mercado precisa, assim como também os beneméritos que faltaram, porque em algum momento eles devem perceber o quanto vem aí também agravando, prejudicando ainda mais e conturbando um ambiente já muito complicado do Vasco da Gama. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos aí e vamos aguardar que os próximos capítulos reservem aí uma condição melhor para o Vasco da Gama. Um grande abraço a todos. Gente, muito preocupante tudo isso. Agora eu vou ao Rodrigo Campos, que como repórter também busca informação e vai nos resumir aquilo que aconteceu ontem na Lagoa, ou melhor, aquilo que não aconteceu. Rodrigo, o que você pode falar dessa reunião? O que houve? Por que não houve quórum? Quais foram as alegações? Enfim, conte um pouco para o nosso assinante, aquele que curte e visualiza no canal Atenção Vascaíno as nossas matérias, os nossos vídeos, o que exatamente aconteceu ontem na Lagoa, Rodrigo? Um forte abraço, amigos. Atenção, vascaínos. Vasco joga amanhã pelo Campeonato Brasileiro, mas infelizmente quase ninguém está falando sobre isso, tendo em vista a enorme crise política que vive o clube de São Januário, que é extremamente prejudicial para o time e para você, torcedor. Por isso, atenção, vascaínos, neste vídeo vem trazer todas as informações sobre o que vem acontecendo de ontem para hoje na política do Vasco. É bom lembrar que ontem tinha uma reunião marcada no Conselho Deliberativo, cujo a função, a pauta principal dessa reunião era a liberação de um empréstimo de 20 milhões de reais. Eu lembro que há menos de 10 dias, uma outra reunião aconteceu, aproximadamente 10 dias, né? Onde 10 milhões foram liberados. Já já eu vou falar desse dinheiro que chegou, mas que não chegou, que foi liberado, mas que não foi aprovado, que o Vasco ainda não chegou e colocou a mão nesse dinheiro. Deixa eu antes informar que, todos sabem, essa reunião não aconteceu, por falta de quórum.
São 300 conselheiros. Eram precisos 151 conselheiros para a reunião ser viabilizada, mas compareceram apenas 126. Com isso, a reunião não aconteceu. Rodrigo, quais são as posições, tanto da situação como da oposição? O presidente Alexandre Campelo já se posicionou, já deu uma entrevista a respeito disso, e também correntes políticas como Júlio Brandt, como o próprio Roberto Monteiro, da Identidade Vasco, também se manifestaram. Conte para nós quais foram essas manifestações de situação e de oposição em relação a esse caso terrível ocorrido ontem na Lagoa. Rodrigo. O que diz o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, diante do cancelamento, da não realização dessa reunião de ontem do Conselho Deliberativo do Vasco? Para o presidente Alexandre Campelo, foi uma coisa orquestrada por dois grupos, esses dois grupos, o Sempre Vasco e o Identidade Vasco, e isso é o que vem prejudicando o Vasco da Gama. Ele atribui a ausência desses conselheiros a esses dois grupos. Alexandre Campelo, por intermédio de uma nota, diz que vai pedir uma nova reunião do Conselho Deliberativo do Vasco com o intuito de aprovar essa verba e que isso, a realização dessa nova reunião, vai depender da consciência do presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, que já vamos trazer qual é o posicionamento do Roberto Monteiro e do grupo Identidade Vasco. Fato é que o Alexandre Campelo segue acreditando que tudo isso é político e que tudo isso é o fator principal para todos os prejuízos que o Vasco vem tendo dentro e fora de campo. Bom, em relação ao Júlio Brandt, um dos acusados, o grupo Sempre Vasco, pelo Alexandre Campelo, de boicote a essa reunião. Júlio Brandt, em nota oficial, diz o seguinte: ele lembra que há pouco tempo o Vasco conseguiu, ou o Vasco aprovou, os conselheiros aprovaram, um empréstimo de 10 milhões que o Campelo teria direito a pegar esses 10 milhões, mas não conseguiu garantias, o que demonstra uma incompetência do presidente do Vasco, na opinião do grupo Sempre Vasco, liderado pelo Júlio Brandt. E acrescenta dizendo que pode até, numa eventual nova reunião, aprovar mais 20 milhões, desde que as bases contratuais desse processo de empréstimo sejam apresentadas e sejam convincentes. De onde vem o dinheiro, qual a taxa de juros, como o Vasco vai pagar, o que o Vasco vai fazer com esse dinheiro. Essa é a opinião do Júlio Brandt, que não se opõe a conversar e, de repente, até aprovar a liberação desse valor. Por outro lado, o grupo Identidade Vasco. O Roberto Monteiro é o presidente do Conselho Deliberativo. E alguns pontos eu destaquei na nota do Identidade Vasco, que diz o seguinte: se essa era uma necessidade prevista já há algum tempo, por que o Alexandre Campelo esperou chegar a quase 3 meses de salários atrasados para só aí solicitar um valor tão alto como esse? Se ele sabia que o Vasco ia precisar, se era uma necessidade prevista, por que não pediu anteriormente até para o Conselho ter tempo para analisar a situação? E outro fator destacado aqui na nota do Identidade Vasco: o Conselho Deliberativo aprovou a liberação de 10 milhões e, conforme eu falei há pouco, esse dinheiro não foi recebido ainda, o Vasco não teve acesso por falta de garantias, e seria para pagar 2 folhas salariais. E o Campelo, segundo a Identidade Vasco, diz que a necessidade da liberação desses 20 milhões será também para ter a garantia que vai pagar os 10 milhões. E aí o leigo se pergunta: quem vai dar as garantias que vai pagar esses 20 milhões? Como isso vai funcionar? Bom, esse é um resumo
do que acontece politicamente, internamente no Vasco da Gama. A que parece interminável briga dos poderes. E enquanto isso, e aí não cabe a mim avaliar quem está certo, quem está errado, quem está prejudicando, quem está tentando beneficiar, cabe a você, amigo vascaíno internauta, ou aos especialistas, mas os fatos são esses. Campelo alega que a reunião não houve por causa do Sempre Vasco e Identidade Vasco, que se defenderam nessas notas que a gente trouxe aqui. Forte abraço, galera, e até o próximo encontro. Ok, Rodrigo, muito obrigado. É lamentável, é triste. A posição do canal é uma posição de apuração e principalmente de falar de futebol. Mas como a gente sempre disse aqui, quando a política atrapalha o futebol, atrapalha mesmo. Como disse o Rodrigo Campos, a gente tem que meter o dedo na ferida, porque tem jogo amanhã contra o Ceará e se fala de tudo, menos do jogo contra o Ceará. Uma situação difícil, a gente vai esperar os desdobramentos do dia para saber de que forma abordarmos toda esta celeuma que envolve, infelizmente, a situação do nosso clube. Como pagar jogadores e a liberação dos 10 milhões aprovados semana passada, quando esse dinheiro será aprovado? E o fundo de investimento, quando vai ser apresentado? Quando será feita uma nova reunião? Perguntas, perguntas e perguntas. A gente está querendo respostas. A gente está precisando de respostas. A gente vai voltar mais tarde com um vídeo falando, tentando falar de futebol, tentando escalar o time que joga amanhã contra o Ceará às 7h15 da noite em São Januário, trazer uma informação curiosa. O Vasco pode usar o Flamengo para a sua intertemporada e também outros assuntos referentes a jogadores, dispensa, jogadores que poderão chegar no próximo boletim. E à noite, uma matéria muito especial, imperdível, você que gosta do Vasco. Antônio Lopes faz hoje 78 anos, um dos maiores ícones do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muitos depoimentos, grandes jogadores nos brindaram com vários depoimentos que a gente vai compilar para homenagear o delegado, que hoje completa 78 anos. Ok, turma? Que sigamos. O Vasco merece dias melhores. Tchau.